Olá, preparados para uma viagem no tempo hoje? A gente vai mergulhar na educação lá da Idade Média, com base nos materiais que recebemos. Oi, vamos sim. É um tema fascinante, né? Muito. Sabe, muita gente ainda pensa nesse período como a tal Idade das Trevas, mas a gente vai ver que, principalmente na educação, a coisa é bem mais complexa e influente até hoje. Exatamente. Não foi um vazio de jeito nenhum. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, né? Mostrar como essas práticas medievais, com a igreja ali no centro, um foco grande na moral, como isso deixou legados que moldam a nossa educação, inclusive aqui no Brasil. Parece meio estranho pensar nisso, né? Pode parecer, mas faz sentido quando a gente olha para a história. Para entender, a gente tem que voltar lá para a transição da antiguidade, né? Cai o Império Romano. E fica o quê? Basicamente, a Igreja Cristã. Foi a grande instituição que atravessou essa barra, digamos assim. E aí ela se torna, naturalmente, a guardiã do conhecimento que sobrou. É nesse contexto que surge a patrística. Da patrística, os pais da igreja, certo? Isso, os primeiros filósofos cristãos que começaram a, digamos, costurar a filosofia com a fé cristã, a dar uma forma para esse pensamento. E falando em guardar conhecimento, os materiais destacam muito o papel dos mosteiros, isso é impressionante. Fundamental, os mosteiros foram o centro de tudo por muito tempo. Não só para preservar textos antigos, né, gregos, romanos, aqueles monges copistas trabalhando horas nos scriptória. Exato, copiando tudo à mão, imagina o trabalho. Mas tem um efeito colateral que eu achei bacana. Essa imersão toda no latim do clero, isso foi meio que um embrião das línguas que a gente fala hoje, tipo o português. Sim, as línguas neolatinas nasceram muito nesse ambiente. E nesse cenário todo, tem uma figura que é chave. Agostinho. Santo Agostinho. Agostinho de Hipona. Qual era a visão dele sobre a educação? Bom, ele era muito influenciado pelo neoplatonismo, né? Para ele, a educação era o caminho para transformar o que ele chamava de homem interior, o cara ligado às coisas materiais, ao mundo, no homem interior. O homem espiritual. Isso. O homem que busca a verdade, que para ele, claro, era Cristo. E tem uma ideia dele que é muito forte. Deus é o único mestre de verdade. O professor humano é um guia. Um facilitador, digamos assim. Exato. E isso reforçou demais essa visão da educação como formação de caráter, formação moral, uma ideia que, olha, dura até hoje, né? Com certeza. E na prática, como era isso que eles ensinavam para formar esse homem interior? Era o famoso currículo das 7 artes liberais. Era o padrão, dividido em 2 partes, né? O trivium, Que era o quê? gramática, retórica e dialética. Eram as artes da linguagem, da argumentação, coisa da alma, digamos. E tinha o quadrivium. Ah, esse eu lembro. Aritmética, geometria, astronomia e música. Mais ligado ao mundo físico. Perfeito? As artes humanas ligadas ao mundo concreto. Tinha toda uma ordem, um propósito divino visto ali, até na música que podia ou não podia ser tocada, sabe? Entendi. E essa estrutura toda ela foi organizada, melhorada depois, né? Sim, ganhou um impulso grande com a Reforma Carolíngia, lá pelos séculos 8 e 9. Carlos Magno, com a ajuda do Alcuino, Ah, o Quino de York. esse mesmo. Eles buscaram padronizar, melhorar a educação. Coisas práticas, tipo a invenção da letra minúscula, a minúscula carolíngia, que facilitou muito a leitura, o uso de pontuação também. E a organização das escolas. Também. Se você está pensando em iniciar ou continuar sua formação em pedagogia, em outras áreas da educação ou em qualquer outra área, eu tenho 2 ótimas opções para você: a Uninter e a Estácio. 2 instituições reconhecidas pela qualidade do ensino e pela flexibilidade que o ensino à distância oferece. Ambas oferecem cursos com ótima estrutura, tutores qualificados, mensalidades acessíveis e polos em todo o Brasil. E o melhor, ao se matricular por meio dos nossos links na descrição do vídeo, você apoia o canal Pedagogia em Resumo sem pagar nada a mais por isso. Então, se você acredita na educação e quer crescer com responsabilidade e qualidade, acesse os links, conheça os cursos e dê o próximo passo na sua formação com a Uninter ou com a Estácio. O seu futuro começa com uma escolha. Organizaram melhor as escolas nos mosteiros, nas catedrais.
Sempre, claro, com a igreja ali coordenando tudo. Mas a Europa não estava sozinha nisso, né? Os materiais falam muito da influência islâmica. Importantíssima, especialmente pela Península Ibérica. O mundo islâmico naquela época estava bombando culturalmente. Eles preservaram muita coisa que a Europa tinha perdido. Muito. E não só preservaram, como traduziram e avançaram em cima, principalmente dos textos de Aristóteles. Essas traduções, muitas vezes via árabe, que trouxeram Aristóteles de volta com força para a Europa. As tais casas de sabedoria eram centros incríveis de conhecimento. E essa redescoberta de Aristóteles leva aqui. A escolástica. Precisamente. Já mais para frente, século XII em diante, as cidades crescendo, esse contato com novas ideias, aí surge a escolástica, um método filosófico todo voltado para conciliar a fé e a razão. E aí entra Tomás de Aquino. Ele é o grande nome, com o neo-aristotelismo. A ideia dá uma virada. A razão passa a ser vista como um caminho válido para entender Deus. Deus não está só fora, mas pode ser alcançado, compreendido também pela razão humana. Puxa, que mudança. E é nesse momento que nascem as universidades. Exatamente nesse caldeirão. Bolonha, Paris, Oxford, elas surgem como corporações, universitas, de mestres e estudantes. Com aquelas faculdades principais, né? Artes, direito, Medicina, teologia. e o método de ensino era o escolástico puro. Tinha a questio, a questão a ser debatida. Aí vinha a discussão. A disputatio, um debate super rigoroso, com argumentos pró e contra. E no final, a determinatio, a conclusão, a palavra final do mestre. O debate era o coração da universidade. Incrível. Então, se a gente for resumir essa nossa conversa, a Idade Média, longe de ser um buraco negro intelectual. De jeito nenhum. E ela preservou saberes antigos, estruturou um sistema formal de ensino com as artes liberais, teve inovações importantes na escrita, na organização das escolas e, uau, criou a universidade. Exato. E aquela busca por uma formação integral que junta o intelectual e o moral, isso é algo que ressoa muito até hoje, né? Totalmente. E para fechar, talvez uma reflexão interessante que os materiais trazem. Essa cultura do debate nas universidades medievais. Os mestres ficavam famosos nessas disputas, nesses duelos de ideias. Verdadeiros torneios intelectuais. Isso. Fica a pergunta, né? Como essa valorização antiga da argumentação, da defesa racional de posições, mesmo num contexto tão religioso, pode ensinar a gente hoje sobre a importância do debate crítico, da diversidade de ideias, para fazer o conhecimento avançar. Ótima provocação para a gente pensar. Esse foi mais um episódio do Pedagogia em Resumo. Se esse conteúdo ajudou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com colegas e professores, porque conhecimento compartilhado transforma realidades. Até o próximo resumo, com conteúdo, clareza e compromisso com a educação.